através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu Espírito Santo Então eu quero deixar claro para vocês: o papel do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo, é glorificar o Pai. Em João 15, verso 26, está escrito: mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, testemunhará de mim.
Então ninguém recebe o Espírito Santo para testemunhar de anjos, de espíritos ou de outros nomes que não seja Jesus. Então quero lembrar a todos vocês, meus irmãos, que a desgraça, ela está derramada na face da terra. A desgraça está dentro da igreja, ela não está fora da igreja. Mas pastor, como não está dentro da igreja? Assim, a igreja onde opera a graça de Deus. A graça de Deus opera para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Então a graça de Deus está operando para ensinar a todos os homens a renunciar às impiedades, renunciar o medir, o julgar, o condenar, renunciar à raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, tristezas, orgulho, vaidade, rancor. A graça de Deus está aí para ensinar essas realidades. Então, quando uma pessoa está dentro da igreja 5 anos, 10 anos, meus irmãos, presta bem atenção. A pessoa está dentro da igreja 15 anos, está dentro da igreja 20 anos, aprendendo tudo do Espírito da Graça, para medir, julgar e condenar os demais. Que espírito está na vida dessa criatura? Aí eu volto lá no livro de Hebreus. É aqui que a vaca começa a torcer o rabo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo no princípio da conversão e provaram a boa palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o fundamento dos apóstolos, e as virtudes do século futuro, que é a ressurreição, e recaíram. Você ora, faz oração de renúncia, o cara peca de novo, você vai lá, ora, ele faz as mesmas, ele vai. Meu querido, não passa de um porco, não passa de um cão comendo sempre o mesmo vômito, comendo sempre a mesma ira, a mesma cólera, comendo sempre a mesma soberba, comendo sempre as mesmas iniquidades, as mesmas transgressões, as mesmas maldades, e voltando a tomar banho na lama da sua indignidade, da sua impiedade, da sua maldade, da sua malícia, na lama da sua própria desgraça e maldição. Infelizmente, sabe, meus irmãos, está escrito, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. E por que o sujeito não é renovado para o arrependimento? Porque ele faz exatamente como a porca lavada. Ele faz exatamente como o cão que come o próprio vômito, que é o que está aqui, Pedro nos escreveu em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções que há no mundo, e quando foi que a pessoa escapou? Quando a graça de Deus se manifestou e ensinou a renunciar às concupiscências mundanas. As concupiscências que há no mundo, as corrupções que há no mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Então o cara botou para fora o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a maldição, os frutos da morte, as corrupções, vomitou tudo, mas foram de novo envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então hoje você olha e vê ódio, ira, raiva, cólera, carranca, cara feia, cheia de ódio, indignação. Não tem mais que orar por uma criatura dessa. Olha o que está escrito. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora eu te pergunto, a pessoa para desviar precisou sair da igreja? Não, está dentro da igreja. Mas o professor dela não é o Espírito Santo, não é o Espírito da Graça, é o dragão, é a serpente, é Satanás.
E a pessoa aceita ser corrompida nos seus sentidos e sabe que está errada, mas aceita. Sabe, meus irmãos, melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. A porca lavada ao espojadouro da lama, dentro da casa de Deus. Então, meus irmãos, é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe a vitupério. Quer dizer, o tempo inteiro o sujeito está expondo Cristo a vitupério. O tempo inteiro ele está medindo, julgando, condenando, praticando as mesmas abominações, fazendo as mesmas coisas. Confessa, chora, planteia, depois vai lá e faz tudo outra vez. Por isso que eu te disse, eu não tenho lugar para esse camarada. Porque ele confessa, chora, planteia, vomita tudo, depois ele vai lá e come tudo que ele vomitou outra vez. Ele se esbanha lá tudo de novo. Ele está botando Cristo a vitupério, levando você também a vergonha. Você não sente vergonha de vir falar comigo? Se você, humano carnal, sente vergonha de vir falar comigo, imagina o que o diabo não está fazendo com Jesus por causa desse sujeito. Olha lá, ele diz que é teu, mas ele é perjuro, ele é meu. Ele me obedece sempre que eu ponho ele para infernizar o A, o B, o C. Então dentro da igreja tem um monte de instrumento de Satanás. Dentro da igreja tem um monte de joio, dando trabalho para o trigo, porque ele precisa destruir o trigo. Ele não se salva e não quer que o outro também se salve. Que realidade dramática, mas veja coisa interessante. Diz o verso 7. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Ora, a terra é o coração que embebe a palavra, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Ora, quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e o pastor que está pregando, ensinando, instruindo. Então este recebe a bênção de Deus. Mas aquele que produz espinhos e abrolhos, isto é, aquele que produz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e os abrolhos, raiz de amargura, ressentimento, mágoa, tristeza, mede, julga e condena, é reprovada. E perto está da maldição da lei, a condenação e a morte eterna. O seu fim é ser queimada. O seu fim é ser queimada. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante, onde você tem que entender o que eu estou falando. E eu quero levar a sua compreensão lá no livro de Hebreus, capítulo 10, para que você tome ciência, meus irmãos. Veja, a palavra é clara e precisa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora eu te pergunto, isso tem que acontecer agora ou só depois que nós morrermos? Tem que ser agora. Fiel ao que prometeu, sim. Se nós fizermos confissão da nossa esperança, retendo firme o corpo lavado com água limpa e o coração purificado da má consciência. Ora, um coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, meus irmãos, isso só é possível pela inteira certeza da fé. A inteira certeza da fé é a conduta, é o caráter, é a postura, é o guardar, o viver,
o fundamento de Deus, meus irmãos. O fundamento de Deus revelado pelo sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo Jesus. E isto é possível, meus irmãos, quando nós temos certeza absoluta do novo e do vivo caminho que nós vivemos. E o novo e vivo caminho está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus não ensinou ninguém a medir, a julgar e a condenar, a maliciar. Pelo contrário, ele disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir de novo. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão outra vez. Está lá em Lucas capítulo 6, versos 37 e 38. Então, meus irmãos, a palavra é clara quando chegamos no verso 24 de Hebreus 10. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Para quê? Ora, quando há consideração uns com os outros e nós nos estimulamos à caridade, nós nos estimulamos à natureza de Deus, ao comportamento de Deus. Porque a caridade é de Deus. E a caridade é o próprio Deus. E quem está nesse estímulo está vivendo as boas obras. E as boas obras se conhecem, meus irmãos, através do conhecimento da verdade, do conhecimento da justiça. E que opera em nosso coração a bondade, a benignidade, a longanimidade, a paciência de Deus. Opera em nós a sua piedade, a sua fraternidade, a sua caridade e o seu perdão. Essas são as boas obras, que aniquila as obras da maldição da lei, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Costume de alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que não têm estímulos à caridade nem às boas obras, e que não têm consideração uns com os outros. Quem são esses, pastor? Esses são aqueles que chegaram a Deus com o coração sem fé, sem conduta, sem postura, sem caráter. Chegaram a Deus com o coração cheio de malícia, engano, vivendo uma má consciência e um corpo sujo e imundo, não retendo consigo a confissão da esperança. Porque a confissão da esperança é Cristo em cada um de nós. E esta é a revelação. Por isso nos consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, olha lá, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do Senhor, o dia da sua volta, o dia da nossa partida para o encontro com Ele. Olha o verso 26 agora. Por quê? Olha a palavra voluntária outra vez aqui. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então isso já acontece agora, não é depois que a pessoa vai morrer. Porque ela negou agora o princípio da sua fé. Ela negou, ela não tem o caráter, ela não tem personalidade, ela não tem postura, ela não tem conduta. Ela não tem a imagem, o entendimento, o discernimento. Ela não tem o Espírito e ela não tem a natureza de Jesus desenvolvida na sua vida. Então a pessoa já tem consciência. Ela tem entendimento, ela sabe o que está fazendo. Olha o que diz o verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha. Morre sem misericórdia. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Esse era o plano da lei.
As pessoas pensam que a graça de Deus se pode fazer o que quer, como quer, da maneira que quer. Não é assim. A graça de Deus, operada pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus, sacrifício vivo, e pelo Espírito Santo, que o ressuscitou dentre os mortos. E é o Espírito Santo que vem derramar sobre nós a sua graça. É pelo Espírito Santo, o Espírito da graça, que nós somos ensinados. E o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinará, nos lembrará todas as coisas. Agora veja coisa interessante. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Entremos no verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Pastor, foi santificado? Foi. No início, não media, não julgava, não condenava, não tinha ódio, não tinha ira, não tinha raiva, não tinha cólera. No início da conversão, o sujeito era manso, era humilde, era pacato, lutava para não ficar maliciando, nem caluniando ninguém, ficava na sua, orava, jejuava, lutava para ter comunhão, viver o amor, a fraternidade entre os irmãos. Era assim ou não era? Pois é. E agora? O sujeito está fazendo profano o sangue do testamento. Aonde estão os ensinos de Jesus? Se guardardes a minha palavra. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Está tudo lá. Tudo que pedires em meu nome eu os farei. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Está tudo lá. É o sangue do testamento, o sacrifício da cruz, com que foi santificado. E fizer agravo ao Espírito da graça, agravo ao Espírito da graça, desprezo ao Espírito da graça. Tratar o Espírito Santo com indiferença, desprezar o Espírito Santo, não se importar de ter conhecimento da palavra, não se importar de ter conhecimento de Deus, não se importar que o Espírito Santo é onisciente, é onipresente, é onipotente, não se importar de que está mentindo, caluniando, difamando, e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está vendo. Isso é um agravo violento. Não tem salvação para uma criatura dessa. Uma criatura dessa não tem mais o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode fazer mais nada por ela. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. Aí o sujeito diz assim: mas eu nunca falei nada de Jesus, eu não sou contra o Novo Testamento, eu não fiz nenhum agravo ao Espírito Santo. Quando você me mede, você me julga, você me condena, você está fazendo exatamente isso. Quando você mede, julga e condena o seu irmão, exatamente isso que você está fazendo. Quando você é duro, soberbo, arrogante, presunçoso com qualquer um dos irmãos, é isso que você está fazendo. Quando você pisa nos irmãos, trata ele, mede, julga e condena ele, despreza ele, é exatamente isso que você está fazendo. Jesus disse: quando a um desses pequeninos o fizerdes, a mim estareis fazendo. Você vem perguntar que não fez agravo ao Espírito da graça? Fez sim. Quando você maltrata o irmão, você está maltratando Jesus. Quando você mede, julga e condena o irmão, você está medindo, julgando e condenando Jesus. Por que eu estou dizendo? Porque você tem uma obrigação. Você se aproximou dele com um coração verdadeiro e inteira certeza da fé, inteira certeza do Novo Testamento, a palavra da verdade, e tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E você teve o coração purificado da má consciência quando confessou seus pecados e se batizou. Você teve o corpo lavado nas águas do batismo.
Você teria a obrigação de reter firme a sua confissão e a sua esperança, sem mudar a sua conduta, sem mudar o seu caráter, sem mudar a sua postura, sem mudar a sua personalidade, sem mudar a sua conduta, sem mudar a sua natureza e sem mudar o seu comportamento, como José no Egito, como Moisés, como os profetas, como Jesus, como os apóstolos, como eu ultimamente. Você conhece minha vida? Nesses 28 anos, ou o tempo que você me conhece, quando foi que você viu mudar o meu caráter, a minha postura, a minha conduta, meu comportamento? Quando foi que você viu mudar a minha natureza? Eu continuo mesmo, confessando, chorando, me humilhando, imitando Jesus, o qual nos dias da sua carne oferecia com um grande clamor de lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Por isso veio a ser a justa causa de salvação para todos que lhe obedecem. Eu pergunto, você tem obedecido Jesus? Você não está nem aí. Quando eu fui colocado na garrafa, Deus enviou as mensagens há 4 anos e disse que eu ia para a garrafa. Eu nem imaginava o que seria ir para uma garrafa, meu amigo. Como é que alguém fica preso numa garrafa? Eu confesso para você que eu só não zombei porque eu tenho respeito, mas é uma coisa inconcebível de se pensar. Mas eu ouvi aquilo e guardei comigo, e as visões estão aí até hoje para comprovar. E sabe, meu amigo, quando tudo aconteceu, aí eu fui entender o que era dentro de uma garrafa, separado, isolado, em pleno estado de humilhação, para o tratamento de Deus. E Deus mandou outra visão e disse que enquanto eu tivesse sentimentos humanos, eu não sairia da garrafa. Somente quando eu não tivesse sentimentos humanos, eu deixaria a garrafa. Então já faz alguns anos e as coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. E grandes milagres, sinais, prodígios o Senhor tem feito por nós, nos mostrando que está conosco, nos dirigindo, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo. E você sabe o quanto eu amo ser corrigido. E por que eu amo ser corrigido? Porque eu amo a minha alma. Aquele que ama a sua alma, ama a correção. Aquele que despreza a correção, menospreza a sua alma. Porque a correção é para dar entendimento. E o entendimento é para fazer a alma ser submissa. Quando uma pessoa ama mais a sua própria alma para a satisfação e deleite da sua carne, ela não quer ser corrigida, não quer receber entendimento, não quer ser aperfeiçoada. Então, meus irmãos, a palavra fala no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 9, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, o Pai na carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, que é do céu, para o nosso proveito espiritual, para sermos participantes da sua santidade. Eu lhe pergunto, o homem tem que ser corrigido para ser participante da santidade de Deus, agora ou depois que ele morrer? Agora. Então isso é fé. E essa fé é visível. E na verdade toda correção, veja, ao presente, então é agora. Não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Esse fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, que a correção é exatamente para a transformação do caráter.
transformação da postura, da conduta, transformação da imagem, do entendimento, dos sentimentos e transformação da natureza animal para a natureza divina. E gerar dentro do ser inteligência e sabedoria e os conselhos de Deus. Então as pessoas vão crescendo no entendimento. E a palavra fala, porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, nós temos que ser participantes da sua santidade, nós temos que ter a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, nós temos que ser participantes da natureza divina, para isso ele nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Que coisa tremenda. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esta alma dele, está lá em Romanos 8:9. E sabe, meus irmãos, e Paulo ainda fala e acrescenta, e diz com precisão, que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, quando fala com precisão da esperança da glória. E a esperança da glória está escrito aqui, no verso 24 em diante. Regozijo-me agora, não é depois que eu morrer, não, no que padeço por vós agora, e na minha carne agora, cumpro o resto das aflições de Cristo agora, pelo seu corpo, que é a igreja agora, da qual estou feito ministro agora, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco agora, para cumprir a palavra de Deus agora, irmãos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos apóstolos, lá na igreja primitiva. E agora, nesses últimos tempos, a nós, aos quais os santos apóstolos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus me concedeu a glória de ser participante dessa realidade como ministro e dispenseiro para formar você e levar você à glória deste mistério entre os gentios. Então significa que é Cristo em vós agora, entre os gentios, esperança da glória agora, e também entre os gentios. Isso significa que a fé tem que ser visível, a quem anunciamos a todo homem agora, e ensinando a todo homem agora, em toda sabedoria agora, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo agora. Paulo disse algo muito interessante. É agora, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no deserto. Então, aqueles em que Deus pode operar a grandeza desta glória, meus irmãos, a manifestação do conforto em Cristo, a consolação de amor, os entrañáveis afetos, tem que estar presente agora. Não é depois que você morrer.